Senado aprova o projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento até 2027. É isso mesmo, recentemente o projeto que prorroga a desoneração da folha foi aprovado no Senado e agora segue para a sanção presidencial. No vídeo de hoje, a Econet explica tudo o que saiu até o momento sobre esse assunto, te deixando a par dessa situação toda. Vamos nessa? Antes de começarmos com as explicações, já deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações, combinado? O assunto do vídeo de hoje é a prorrogação da desoneração da folha de pagamento. A desoneração da folha é um mecanismo que permite que as empresas dos setores beneficiados paguem as alíquotas de 1 a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha de salários. Isso quer dizer que, ao invés das empresas precisar pagar os 20% sobre a folha de pagamento, para fins previdenciários, ela pode pagar de 1 a 4,5% de alíquotas. Por isso o termo desoneração, deixando mais leve para a empresa. Ela também pode ser chamada de CPRB, Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta. O projeto de lei que comentei lá no comecinho do vídeo tem como objetivo a prorrogação dessa desoneração. Ou seja, isso já acontece atualmente. Vou te explicar direitinho. Essa permissão foi introduzida há 12 anos para algumas áreas e há pelo menos 10 anos beneficia diversos setores, que são os setores da economia que mais empregam no país. Ou seja, isso já estava acontecendo anteriormente, mas agora a proposta é de prorrogação para 2027, já que atualmente a desoneração termina no final de dezembro desse ano. A ideia é que isso possa gerar mais empregos, porque a empresa irá pagar menos na alíquota, portanto, poderá contratar mais funcionários. É uma forma de incentivo quanto à empregabilidade. As últimas movimentações que tivemos sobre esse assunto ocorreram no final de outubro. No dia 24, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado rejeitou o substitutivo do projeto que havia sido apresentado pela Câmara dos Deputados. A Câmara havia feito uma nova proposta com algumas mudanças quanto aos valores das alíquotas e quem seria beneficiado com essa redução. No projeto, a medida caberia aos municípios com a população inferior a 142,6 mil habitantes. Essas cidades teriam a alíquota da contribuição previdenciária sobre a folha reduzida de 20% para 8%. No texto aprovado na Câmara, os deputados ampliaram a medida para todos os municípios, mas de maneira escalonada. Para ficar mais claro, olhe esse comparativo entre o texto do Senado, no caso a proposta original, e o texto da Câmara. Quanto aos municípios, o texto do Senado trazia a proposta de beneficiar os municípios com população inferior a 156.216 habitantes. Já o texto da Câmara pretendia beneficiar todos os 5.570 municípios. O texto do Senado propõe uma estimativa de 5.377 municípios com alíquota de 8%, a mesma alíquota para todos os beneficiados. No texto da Câmara, seriam 1.111 municípios beneficiados com esse percentual, no caso aqueles enquadrados entre os 20% com menor PIB per capita. No texto do Senado, a alíquota de 20% seria mantida para os municípios não beneficiados. Já o texto da Câmara diz que as alíquotas seriam escalonadas, como você está vendo aí na tela. 10,5% para aqueles na faixa dos 20% a 40% de menor PIB per capita, 13% para as cidades que estão entre as 40% e 60% com menor PIB per capita, 15,5% para os municípios na faixa entre 60% a 80% com menor PIB per capita e 18% para os 20% com maior PIB per capita. Inicialmente, o relator senador Ângelo Coronel aceitou a solicitação de mudanças, mas acabou recuando, levando em conta que o líder do governo, o senador Jacques Wagner, pediria para rever a questão. Em seu relatório, Coronel decidiu pela rejeição do texto da Câmara dos Deputados, retomando o parecer original. Ele rejeitou todas as alterações propostas pelos deputados, entre elas a que fazia a proposta de diminuir a contribuição previdenciária de 20% para 8% a todos os municípios brasileiros. Quanto aos municípios que não serão beneficiados, também há bastante diferença nos valores das alíquotas, como vimos na tabela há pouco. Essa arrecadação também foi levada em conta quanto à decisão do senador. Após a aprovação na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o assunto foi levado à votação no plenário. Na ocasião, foi aprovada a inclusão do artigo incluído pela Câmara dos Deputados, reduzindo de 2% para 1% até dezembro de 2027 a alíquota de empresas de transporte rodoviário e coletivo de passageiros com itinerário fixo, municipal, intermunicipal, em região metropolitana, intermunicipal, interestadual e internacional. Como vimos agora há pouco, todas as demais mudanças na Câmara foram rejeitadas. No dia 25 de outubro, o projeto de lei foi aprovado pelo plenário do Senado. O relator do projeto afirmou, abre aspas, é uma questão de justiça reduzir a alíquota de 20% para 8%. É meritório. Tudo acontece nos municípios. Nós não podemos sacrificar esses municípios brasileiros que têm a população abaixo de 142 mil habitantes.
Quem tem a população acima de 142 mil habitantes já tem um incremento do fundo de participação, fecha aspas. Em 1º de novembro, a matéria foi encaminhada para a sanção presidencial. Agora cabe à presidência analisar a matéria e sancionar a lei ou vetá-la. O prazo para fazer isso é de 15 dias úteis, ou seja, até o dia 23 de novembro. Os 17 setores beneficiados pela desoneração da folha são os seguintes: calçados, confecção e vestuários, têxtil, couro, comunicação, tecnologia de comunicação, tecnologia da informação, projetos de circuitos integrados, call centers, fabricação de veículos e carroçarias, máquinas e equipamentos, proteínas animais, construção civil, construção e obras de infraestrutura, transporte rodoviário coletivo, transporte rodoviário de cargas e transporte metroferroviário de passageiros. O Movimento Desonera Brasil, composto por entidades que representam os 17 setores econômicos do Brasil, enviou um ofício ao presidente em 8 de novembro solicitando a sanção do projeto. Na carta, o movimento defende que a desoneração da folha é, abre aspas, fundamental à preservação de setores cujas estruturas produtivas abrangem 9,24 milhões de empregos formais diretos, aos quais se somam outros milhões de postos de trabalho em suas redes de produção. Fecha aspas. Centrais sindicais e sindicatos que representam mais de 40 milhões de trabalhadores também publicaram um manifesto cobrando que a lei seja sancionada o mais rapidamente possível. Abre aspas. Sem a desoneração da folha de pagamento, as empresas que exportam produtos terão seus custos elevados e certamente perderão a competitividade no mercado internacional. Ao não exportarem, cairá a produção e, consequentemente, terão que reduzir seus quadros de trabalhadores. Fecha aspas. Afirma o trecho do documento. Os setores envolvidos, tanto empregadores quanto trabalhadores, acompanham o caso com apreensão, já que o governo não garantiu a aprovação. No começo do mês, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, em resposta ao questionamento feito pelo R7, afirmou que não há compromisso com a sanção da desoneração. Padilha declarou que o governo vai analisar a medida, principalmente no que diz respeito à constitucionalidade. Resta aguardar, pessoal. Nos próximos dias, com certeza teremos a resposta a essa pergunta. E quando isso acontecer, você já sabe. Voltamos aqui para te contar tudinho. Agora é com você. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Será que essa redução da alíquota é uma boa estratégia? Você acha que agora o projeto de lei será aprovado? Conta pra gente aqui nos comentários o que você acha desse vai e vem todo de aprovação. Se gostou desse conteúdo, deixe seu like e a sua inscrição. Postamos conteúdos todos os dias, eu garanto que vai valer a pena. O vídeo de hoje acaba aqui, mas em breve voltamos com mais informações. Até lá!